Bom, vamos lá então para o nosso último vídeo, dando a sequência. Vou falar brevemente do Herbert Marcuse e a ideia de uma ética da revolução. O Marcuse vai ser um autor bastante importante da Escola de Frankfurt, talvez o mais conhecido deles. Eu falei aqui do Paulo Freire, né, que era um grande leitor de Fromm, e também do Marcuse. E o Martin Baró, né, que muitos de vocês já conhecem também, foi um grande leitor do Marcuse. O Marcuse migra para os Estados Unidos também, com Horkheimer, com Adorno, né? Só que logo depois da Segunda Guerra Mundial, esses autores voltam para a Alemanha, né, para continuar o trabalho deles na Alemanha, e Marcuse resolve ficar nos Estados Unidos, se naturaliza estadunidense e passa a publicar em inglês, né? E com isso ele se torna um dos grandes autores do movimento estudantil nos anos 60. Não que ele fosse do movimento estudantil, mas o movimento estudantil lia muito Marcuse. Eles consideravam que eles tinham os 3 M's, né? Isso tem uma entrevista de um dos líderes do maio de 68 na França, e ele diz que eles eram seguidores de Marx, de Marcuse e de Mao, né? O Mao Tse Tung. Bom, indo mais direto para o assunto, para não me demorar muito neles, né? O Marcuse fala de uma cultura positiva, ou de um caráter afirmativo da nossa cultura, que em geral está vinculado às ideias dominantes, e que as ideias de transformação social acabam ficando marginalizadas, acabam ficando fragmentadas e não organizadas, né? Porque são ideias que justamente são contrárias à corrente principal de pensamento. E com isso ele tenta reconstruir uma doutrina da mudança social, como essa mudança social se coloca, né, em oposição ao que ele chama do cinismo da ordem, né, e da manutenção do status quo. Então, para o Marcuse, essa doutrina da mudança social é importante. E ela não é uma doutrina só racional. Por um lado, ela é extremamente importante, né, porque ela representa, em alguns momentos da história, o pensamento revolucionário. Principalmente, vai dizer ele, na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Então, tal como o Horkheimer, o Marcuse pensa os direitos humanos como uma expressão não só da burguesia conservadora, no momento revolucionária, mas que tentava manter uma ordem depois, mas os direitos humanos trazem em si contradições, né, que representam as classes dominantes, mas ao mesmo tempo representam os camponeses, os trabalhadores e os pobres que fizeram reivindicações e de alguma forma a voz deles faz parte das declarações de direitos, né? Então, ao contrário do justnaturalismo que vê isso só como uma contradição a princípio, né, mas a doutrina é interessante, ao contrário daqueles que pensam só como poder, né, ele vê nos direitos humanos essa possibilidade, essa contradição. Então, com isso, essa ideia do que não pode fazer parte do pensamento dominante vai ocupar outros espaços da vida humana, né? As artes, a fantasia, os desejos, porque a gente poderia pensar que nem só de razão vive o homem, como a gente já está vendo aí com Horkheimer, né? E, na verdade, a razão pode também habitar os nossos corpos, pode habitar os nossos seres, mas não necessariamente com essa razão instrumental e subjetiva que é a razão dominante. Então, aquilo que nós não conseguimos pensar em termos de realização da felicidade, de realização material, porque não cabe nessa forma de razão que é dominante, que nos impõe, isso vai ser pensado por nós de outras formas. Né? Isso vai ser pensado, inclusive, inconscientemente. Essa é uma contradição interessante que faz parte do pensamento dos frankfurtianos. Né? A nossa vida racional não cabe num sistema de razão instrumental, que é o sistema dominante da ciência, né? E da lógica, do desencantamento do mundo. Então, em outros aspectos da nossa vida, a gente funciona racionalmente, mas não pela lógica dominante. E isso vai parar no campo das artes, da utopia, da fantasia. O Marcuse tem um livro dos anos 50 que se chama Eros e Civilização. É uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Né? Ele também é bastante freudiano nesse sentido, ainda que ele critique muito Freud, tanto nesse livro como em outros textos,
mas ele acha que Freud tem algumas intuições muito importantes, né? E diz ele que o princípio de realidade que Freud coloca de forma tão, como eu diria, resignada, né? Na verdade é um princípio de desempenho, é um princípio de realidade da sociedade capitalista, mas não de toda a humanidade como Freud pensaria. E seria possível então encontrar em outros aspectos da vida humana alternativas a como isso nos acomete. Então, esse livro, Eros e Civilização, é muito interessante porque o Marcuse vai pensando com Freud possibilidades libertárias, né? E com isso ele vai chamando a atenção principalmente para a questão da fantasia. Como a imaginação ou a fantasia carregam uma linguagem de, não necessariamente de oposição à lógica dominante, mas com muita riqueza nas suas imagens, nas suas possibilidades de recusar o mundo que é colocado para nós. Então, o Marcuse, inclusive, pensa nisso. Ele formula um termo que é a grande recusa, né? Que é a gente recusando essa lógica do capital em várias esferas da vida, né? E o livro mais famoso dele talvez seja um livro que ele lança em 64, que se chama Ideologia da Sociedade Industrial, o Homem Unidimensional. E nesse livro ele vai falar, né, que a gente teria mais de uma dimensão de possibilidades de vida, mas a nossa cultura tenta nos convencer de que só existe uma possibilidade. E olha que ele estava vivendo no contexto da Guerra Fria, né? Então você tinha um bloco comunista, o bloco capitalista, mas para ele mesmo esse bloco comunista já era muito seguidor da lógica do capital e do totalitarismo. Então, com essa crítica, ele vai dizer que foi tudo se fechando, né? Foram se estreitando esses horizontes, mas que isso é uma ideologia. É isso que a classe dominante quer que a gente pense, que não tem outra possibilidade que não seja do capitalismo, né? E ele já tentava mostrar então que nós temos essas outras possibilidades estéticas, né, de como a gente percebe o mundo, não pela via e pelos sentidos racionais, mas por outras formas, e com isso a possibilidade de, com esse material, a gente criar imagens utópicas. E para ele, utopia não é algo inatingível, né, ou um mundo abstrato, metafísico. A utopia é uma expressão materialista, no mesmo sentido, né, da moral que o Horkheimer trabalha, porque se a gente imagina, se a gente sente, se a gente sonha, é porque aquilo é possível, mas não é realizável nessa ordem social, né? Ou seja, com o avanço material do mundo em que a gente vive, a gente poderia alimentar todas as pessoas, a gente poderia ter outras formas de vida, haja vista a nossa tecnologia, quanta coisa a gente consegue produzir, mas a desigualdade permanece, só que a gente consegue pensar a igualdade, porque ela é uma possibilidade material, né? A gente não tira essas ideias do mundo das ideias, mas sim da própria sociedade de afluência, de uma sociedade que produz muito, porém distribui desigualmente, né? E com isso, quando ele comenta essas revoluções e esses direitos, Marcuse também amplia a noção de direito, falando que há o direito do que já é, né? Ou seja, daquilo que é conquistado, ou mesmo um direito positivo criticável, mas existe um direito muito sério que é o direito do que pode ser, né? Que é justamente esse direito do que pode transformar ou mudar a sociedade. Então, dentro desse escopo, né, do que o Marcuse está produzindo aí, a gente tem a ideia do direito do que pode ser, que é um direito importante e serve para a gente pensar os direitos humanos, e com isso, esses direitos não estão só no campo da razão, né, não estão só no campo da dominação, mas estão no campo do inconsciente, de corpos, das artes, de uma criatividade humana que se manifesta fragmentariamente, mas com elas, a gente podendo estudá-las e compreendê-las, a gente talvez consiga focar numa transformação social mais efetiva, tá? Então, esse é o bom e velho Marcuse, né? Nascido em 1898 e falecido em 1979. Não por acaso eu coloquei essa foto dele, eu não coloquei o crédito, que é para vocês ficarem curiosos. Algumas pessoas já devem ter reconhecido, essa é a Angela Davis. A Angela Davis foi orientanda do Marcuse e ela fala muito do quão importante ele foi para ela se tornar uma ativista do movimento negro, a liberdade no pensamento dele e como ele possibilitava a liberdade de pensamento, né? Então, não botei os créditos aqui, mas estou dizendo, é a Angela Davis, que foi só para poder fazer essa
esse primeiro impacto aí. Bom, falando bem rapidamente também do Adorno, o Adorno, para a gente aqui, vai ser útil porque ele se preocupa diretamente em tentar descrever esses mecanismos psicológicos da barbárie. Né? O Adorno é menos otimista, pelo menos em teoria, do que essa primeira fase do Horkheimer e do que o Marcuse, tanto que ele pensa uma dialética negativa. Né? O Adorno se recusa a pensar qualquer utopia, ou como seria o mundo agora, porque ele estaria contaminado por essa forma, por nós vivermos, né, num mundo tão desigual e tão violento. Ele leva muito a sério a ideia de que os nossos pensamentos são reflexos das relações sociais, então ele deixa a utopia para ser pensada pela sociedade livre. Né? Mas, ainda que ele diga que não tem como fazer esse pensamento nesse momento, ele acredita que a gente tem uma tarefa importante, que é a tarefa de criticar a violência. Né? Então, a negatividade do Adorno, essa possibilidade de transformação, ou se a gente quiser falar nesse direito do que pode ser, para o Adorno vem primeiro em negar a dominação. Né? Então, isso é imprescindível. O Adorno, então, começa, pelo menos dentro das nossas ideias aqui, eu estou pensando num texto que se chama Relação entre Psicologia e Sociologia, né? E tem um outro livro dele muito bom que se chama Mínima Muralha. E só a apresentação do livro já valeria a pena. Mas qual é a ideia central que eu queria trazer aqui para vocês? O Adorno, pensando as relações entre sociologia e psicologia, ele vai dizer que não dá para reduzir uma a outra de forma nenhuma. Né? Não dá para explicar a sociedade pela psicologia, isso é psicologismo. Mas também não dá para reduzir o indivíduo a como a sociologia o aborda, né? Como se o indivíduo fosse só um reflexo das relações sociais. Mas de qualquer forma, ambos erram, né? O sociologismo e o psicologismo, mas diria o Adorno que o sociologismo erra melhor, né? O psicologismo é mais grave. Agora, quando ele fala isso, ele chama atenção para uma coisa importante, que ele chama de inflexão em direção ao sujeito, ou giro para o sujeito. Né? O que ele quer dizer com isso? O Adorno fala muito das condições objetivas, né, que a gente vive condições objetivas muito graves com o avanço do capitalismo e da desigualdade, e de condições subjetivas. Então ele diz, como a gente vive numa violência extrema e tem sido muito difícil a gente conseguir transformar algo da objetividade, a teoria meio que desesperadamente se volta para o sujeito. E quando ela se volta para o sujeito, o que o Adorno vai dizer? Nós descobrimos no sujeito elementos do todo, né? Elementos da sociedade mais ampla. E tal como a sociedade constrói possibilidades de liberdade, só que isso não cabe na consciência do indivíduo, porque nós temos uma consciência coisificada pela nossa educação distorcida, né, pelos meios de comunicação de massa que nos impedem de refletir e tantas outras coisas que ele critica aí nesse sentido. Ele vai dizer que há um protesto que sobrevive no particular. Quando o todo não pode ser racional, né, como propunha Hegel, o Hegel tem essa formulação, né, o todo é a razão, né, o racional. E o Adorno faz uma brincadeira irônica e fala que o todo é o falso. Né? Ele está dizendo que mesmo, né, com essa fragmentação do todo, nos fragmentos a gente tem imagens dessa liberdade. Então há algo de protesto nos indivíduos, né? Há algo de protesto em cada um de nós, mesmo que seja um protesto inconsciente. Né? Por isso a psicanálise é importante de novo. Não porque eles acreditam que os pressupostos da psicanálise sejam verdadeiros, mas porque eles acreditam que Freud leu muito bem o sujeito sob o capitalismo. E com isso, então, entendendo os mecanismos inconscientes, entendendo os processos e as elaborações inconscientes, a gente conseguiria entender um pouco de como o desejo pela liberdade, o desejo possível, né, do progresso social se manifesta nos indivíduos e como isso seria possível de gerar uma força de resistência à lógica dominante. Né? O Adorno também está envolvido diretamente naquele projeto que eu já falei, da pesquisa empírica. Né? Então, uma das formas de tentar negar a dominação
seria pesquisar os mecanismos autoritários, os mecanismos fascistas. Um livro extremamente importante nesse sentido é A Personalidade Autoritária, né, que é um estudo feito pelo Adorno e vários cientistas estadunidenses. Eles usam escalas que tinham acabado de ser inventadas, eles usam testes projetivos para tentar verificar. A grande hipótese era a de que traços de personalidade estão envolvidos com aderir a ideologias fascistas ou liberais, né? E eles tentam identificar a possibilidade de o fascismo progredir nos Estados Unidos, né? Isso lá pelos anos 40. Então é um estudo muito inovador em termos de técnicas de pesquisa, de métodos mesmo, né, de metodologias, e tenta-se chegar então a essa noção. E o resultado da pesquisa é um pouco desesperador, para variar, né, com Adorno, quase tudo é desespero, mas chega-se à ideia de que mesmo as pessoas que aderem a ideologias liberais não aderem racionalmente, mas aderem por um conjunto, por um bloco de pensamento que é quase propagandístico também, né? Ou seja, a lógica da totalitária também se manifesta num pensamento mais libertário, ainda que seja melhor o pensamento libertário. Mas para a gente o interessante é, ele está tentando entender os mecanismos psíquicos aí envolvidos, como nós nos configuramos psicologicamente para lidar com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, e com isso a gente tenta parecer forte e a gente busca aderir a ideais fortes para se sentir fazendo parte de algo com mais sentido, e com isso a gente reproduz muito do fascismo, né? O Adorno também faz análises de discursos fascistas. A gente tinha hoje a gente tem essas coisas no Twitter, né, e no YouTube, mas na época era no rádio. Então ele fazia análise de discursos radiofônicos para tentar identificar a retórica mesmo, os mecanismos, e em geral era a ideia, vejam só as coincidências, né, mas alguém que se falava um lobo solitário, que era perseguido por todos, mas que mesmo assim mantinha a força e lutava por ideais de liberdade, né, ideais de liberdade daqueles que eram fortes, daqueles que eram os melhores, e assim eles iam conquistando seguidores, né, e o Adorno se dedica muito a esses estudos. Tá? Com base nisso, ele vai dizer que desde Hitler, né, passando por todo o fascismo, mas principalmente por Hitler, um novo imperativo categórico é colocado para nós. Lembram do imperativo categórico do Kant, né? A ideia do age como se todos, né, como se a situação pudesse se tornar universal, e ele vai dizer que o de Hitler é o oposto, né? Ou seja, Hitler impôs um imperativo para o mundo todo, que é o evitar que Auschwitz se repita, o evitar que os campos de concentração se repitam. Ele não está falando só dos campos de concentração, mas de toda a lógica que envolve os campos de concentração, né? A dominação da propaganda do público mais distante, né? Das pessoas sem muita formação, então a necessidade de que as pessoas sejam educadas, de que a educação seja uma educação que discuta centralmente a questão da violência e de como não aderir cegamente a ela, bem diferente da proposta de educação que a gente tem. E quando Adorno fala disso, ele diz seria uma educação essencialmente psicológica. É uma educação para qual? O mal-estar na civilização de Freud, a psicologia das massas deveriam ser matéria obrigatória para todos, para a gente entender como esse mundo desigual e injusto gera muita pressão em nós, e essa pressão faz com que a gente seja violento com quem está perto e não com o sistema, e ao mesmo tempo como nós aderimos muito diretamente aos discursos de massa para fazer parte delas, né? E aí ele vai falar sobre mecanismos pré-conscientes, inconscientes, sobre a consciência, sobre o eu, o id, o super-eu, né? O Adorno faz uma discussão muito forte nesse sentido, a gente vai ver com mais detalhes mais adiante, né? E, por fim, né, para vocês irem conhecendo algumas das ideias, eu escrevi um texto há pouco tempo também, em que eu tento mostrar como Honneth leu o Adorno, né? O Honneth vai ser o principal autor da ideia de reconhecimento, e já o Adorno falaria, segundo Honneth, de um reconhecimento na vida danificada. Vida danificada é o subtítulo do Mínima Moralia, né?
é como o Adorno fala que a gente vive, como a vida não vive na nossa cultura, tá? Então ele vai dizer, bom, ainda que estejamos na vida danificada, algumas coisas ou alguns espaços são importantes. E isso para a gente, para pesquisa, para tentar compreender como construir essas possibilidades ou como mantê-las vivas é bacana, né? Então diz ele aí que há um referencial normativo na infância, né? O Adorno fala da primeira infância, da importância de como esses sentimentos de pertencimento, de acolhimento, gente, pousou uma mosca na câmera, de carinho e cuidado, e como essa esfera familiar que nos protege ainda dessas outras possibilidades estão na base da espontaneidade, da ludicidade e da utopia. Né? Espontaneidade como uma possibilidade de criatividade, né? A gente viu lá o Horkheimer falando disso, e essa criatividade, a possibilidade de transformar algo, a ludicidade, né? Que é justamente o poder brincar com ideias, com pensamentos, com fantasias, e com isso construir utopias. Né? Então seria mais ou menos essa ideia de a gente poder ter uma educação, ou pelo menos a gente poder trabalhar com esses elementos uma sociedade extremamente dura, racional e desumana. Né? E o Adorno diria que as nossas experiências infantis mantêm essa possibilidade, e provavelmente aqueles que conseguem pensar a transformação é porque viveram isso de uma forma interessante. Ele chama muito atenção para a educação na primeira infância e para esses mecanismos psíquicos. Tá? Esse é o bom e velho Adorno, né? Nascido em 1903 e morreu em 1969. Tá? Vou falar bastante rápido do Habermas, depois a gente se demora mais sobre ele. O Jürgen Habermas trabalhou com Adorno, né? Tem toda uma discussão junto com Adorno, numa polêmica contra o positivismo. Então Adorno discutia com Popper, né, para dizer assim, não, a dialética é mais interessante do que as ciências positivas, e o Popper dizia que não, a ciência positiva é melhor do que a dialética, que é muita viagem na maionese. E aí os dois cansaram de brigar, e aí o Habermas e os alunos do Popper seguiram. Né? Mas o Habermas, apesar de trabalhar muito próximo do Adorno, inaugura uma nova forma de pensar na teoria crítica. Né? Então, seria um divisor de águas. O Habermas já é de uma outra geração, literalmente. Vocês vão ver que a gente está falando aqui do Horkheimer, do Marcuse, do Adorno, todos nascidos ali no finalzinho do século XIX, início do século XX. Né? O Habermas já é de 1929. O Habermas está vivo ainda. Né? E no começo ele está muito próximo do Horkheimer e do Adorno, mas ali para o final dos anos 60, já quando Adorno morreu, né, o Horkheimer já velhinho, o Habermas começa a pensar de uma forma diferente. Tá? E ele é muito influente, e o que eu vou chamar aqui de terceira geração da teoria crítica já parte de alguns pressupostos habermasianos, ainda que eles releiam a primeira geração, né, se aproximem mais da primeira geração do que o Habermas, mas a partir de lentes habermasianas. Né? A primeira ideia importante do Habermas é a de que, muito influenciados pelo marxismo mais ortodoxo, a primeira geração se concentra no que ele chama de ação instrumental ou trabalho. Mas diz ele que com isso eles acabaram ficando com um ponto cego e dizendo que tudo é dominação numa sociedade em que tudo funciona por um trabalho desigual, por um trabalho alienado. Né? Se o trabalho forma a nossa consciência e esse trabalho é alienado, a nossa consciência é alienada. Tá? A gente viu que eles têm algumas esperanças lá, mas o Habermas diz que isso é muito pouco. E ele tenta mostrar, a partir de estudos filosóficos bastante aprofundados também, que desde Hegel seria possível pensar diferente, que Marx teria ocultado algumas coisas, ou Marx, na verdade, não teve acesso a alguns escritos de Hegel, que mostram que, junto do trabalho, em uma relação de interdependência, ou seja, influenciada pelo trabalho, mas também livre do trabalho, e também influenciadora do trabalho, existem duas outras formas de ação. Então ele muda do conceito de trabalho para o conceito de ação. Isso é uma influência grande do Max Weber e da Hannah Arendt, né? Um sociólogo e uma filósofa.
E aí ele diz, nós temos a ação instrumental, a ação comunicativa e a ação interativa ou o reconhecimento. Então, agora começa a fazer sentido aquilo que eu pedi para vocês prestarem atenção, de que o fundamento do reconhecimento da dignidade é o fundamento dos direitos humanos. Então, agora a gente vai começar a qualificar esse conceito de reconhecimento, né? Então, para o Habermas, sim, o trabalho é alienado na nossa sociedade, mas a gente ainda tem a esfera comunicativa, algumas possibilidades democráticas importantes e a questão das lutas por reconhecimento. Mas o Habermas se empolga muito com a ação comunicativa e vai desenvolver as ideias dele a partir daí. Tá? O Honneth é quem vai retomar essa ideia mais adiante, já nos anos 80, né? Uns 20 anos. Não chega a ser uns 15 anos depois, talvez. Não, dá uns 20 anos depois do Habermas, tá bom? Então, qual é a principal característica? O Habermas acha que a primeira geração deixou a gente num beco sem saída filosófico e tem um déficit democrático. Eles não pensaram a democracia, se preocuparam tanto com a dominação que esqueceram de falar dos espaços democráticos, dos espaços de direitos conquistados. Então, com isso ele vai tentar entender como a democracia se faz presente nas sociedades contemporâneas. Obviamente, principalmente na Alemanha, né, no primeiro mundo, então às vezes há um descompasso entre o que o Habermas fala e o que a gente vive aqui na realidade, mas tem muitos habermasianos importantes no Brasil, né, e que pensam o Brasil a partir de Habermas. Mas o que acontece então? Com essa ideia, o Habermas acha que a psicologia é crucial para poder pensar a democracia. Mas ele não vai para as questões psicanalíticas daquilo que foi para o inconsciente, de fantasias, de resistências no corpo, na sexualidade, por aí vai. O que ele vai tentar estudar é justamente o desenvolvimento moral, ou seja, o quanto a nossa sociedade nos impede de ter um desenvolvimento moral mais avançado, ou o quanto ela possibilita isso, né? E com isso, como a democracia e o direito precisam entender esse desenvolvimento. O Habermas, então, muda da psicanálise para uma psicologia cognitiva, né? Mais precisamente para os estudos de Piaget. Então, não sei se vocês estudam isso, né? Mas eu tive um professor que fazia pesquisas justamente com isso, que é o Yves Delatelle. O nome dele é gigantesco, todo em francês, ele é descendente de francês, mas é brasileiríssimo. Então, o Piaget escreve lá nos anos 20 um livro chamado Juízo Moral na Criança. Ou seja, como a criança aprende os julgamentos morais no brincar, né, como ele vai desenvolvendo isso e como isso é importante. Agora, o Piaget não segue por aí, ele também vai seguir depois por questões mais voltadas para a lógica, né, para como a gente desenvolve a inteligência, e a moralidade fica meio que em segundo plano. E ele faz esse estudo na infância. Então, o Lawrence Kohlberg, que é um estudioso dos Estados Unidos, decide dar continuidade a esses estudos do Piaget para questões já da juventude e da vida adulta, para também tentar entender essas questões na democracia. São estudos interessantíssimos, né? Eu conheço pouco ainda, mas a ideia é a gente conversar sobre isso para quem quiser se aprofundar. Mas mesmo aqui a gente vai ver, a gente deve falar de uma autora, que é a Carol Gilligan, que critica o Piaget e o Kohlberg por um machismo teórico, né? Assim, de uma certa forma, eles não perceberam que o que eles consideram como maior desenvolvimento vem dos meninos e que isso está vinculado a como eles avaliam as brincadeiras dos meninos e como há uma ética toda das brincadeiras das meninas, né, que tem a ver com essa outra questão do cuidado, que tem a ver com outras possibilidades. E já essa divisão é estranha, né? Mas ela tenta mostrar os problemas de universalizar o pensamento do Piaget e do Kohlberg. E essa crítica cabe ao Habermas também, apesar de ele ter uma contribuição muito importante. Bom, esse é o Jürgen Habermas, né? Nascido em 1929 e ainda aí nas paradas, né? Com seus já 92 anos, pelas minhas contas aqui. Bom, então, do pensamento de Habermas, a gente vai ter um dos principais discípulos dele. O Habermas, eu esqueci de falar, se tornou diretor depois do Horkheimer, foi o Adorno,
né? E depois do Adorno foi o Habermas, diretor do Instituto de Pesquisa Social. E depois do Habermas, quando ele aposentou, quem assumiu foi o Axel Honneth. E o Axel Honneth propõe uma virada para o reconhecimento na teoria crítica. Ou seja, ele segue a virada linguística ou a virada comunicativa do Habermas, mas acha que o Habermas ficou muito no campo da cognição, muito no campo do discurso elaborado, do discurso jurídico, e ficou faltando alguma coisa ali. Tinha um ponto cego sobre as forças transformadoras da sociedade. O que o Axel Honneth quer dizer com isso? Que se a gente ficar esperando as pessoas produzirem muito discurso elaborado, e a teoria crítica antes esperava que o proletariado fizesse a revolução, e o Habermas espera que a transformação venha desses grupos mais elaborados, a gente perde uma força importantíssima, que são justamente os sentimentos de injustiça de toda a população. Esses sentimentos de injustiça que nem sempre chegam a uma linguagem elaborada porque a nossa educação e a mídia desarticulam o nosso discurso. Né? Nem sempre a gente consegue traduzir de uma forma organizada as nossas indignações. E por isso esse protesto permanece oculto. E a teoria crítica precisa estar mais atenta aos movimentos sociais, a teoria crítica precisa estar mais atenta aos grupos oprimidos, né? E que são grupos que lutam por reconhecimento. Então, quando o Honneth retorna a Habermas e mais ainda ao Hegel que Habermas redescobriu nos anos 60, ele vai frisar muito fortemente que o direito deve ser definido como vontade livre e universal. Ou seja, o direito não está só no jurídico, como a gente já vem conversando, mas o direito é a possibilidade de realizar as nossas vontades e as nossas vontades se tornarem universais. O que significa isso? Né? A vontade não é o puro desejo, mas é o desejo já vinculado à nossa racionalidade ou à nossa possibilidade de organização social ou de transformação das instituições sociais, o que é sinônimo de revolução, em prol da maioria da população. E para ele, a ética ou os direitos humanos seriam resultado desses conflitos desde a antiguidade, dos conflitos de grupos que vão criando eticidades, ou seja, formas éticas cotidianas, nem sempre refletidas, nem sempre codificadas, que é o que a gente chamava lá de direito natural, e com essa construção e esses conflitos vão surgindo novas soluções criativas e uma tendência a uma universalização. Isso não é um pensamento ingênuo de que tudo sempre progride, mas vê aí nos direitos humanos uma possibilidade de realização dessa vontade livre universal. Né? Não por uma argumentação racionalista, mas por uma argumentação das lutas sociais concretas. Né? Então a justiça seria a garantia das condições intersubjetivas de autorrealização individual. Então nós tentamos nos realizar enquanto pessoas nos grupos em que vivemos, né? E isso só se dá nessa interação, que é a do reconhecimento recíproco, e com isso a gente vai buscando garantir isso em escalas cada vez mais amplas. Né? Então, para ele, o motor da história são as lutas por reconhecimento. Né? O que seriam essas lutas? Né? Ou por que isso teria um apelo universal e um apelo de luta social? Vai dizer o Honneth que nós, desde pequenos, para nos tornarmos alguém, qualquer pessoa, dada a nossa fragilidade antropológica, digamos assim, né? O fato de nós sermos animais prematuros, então nós somos uma espécie que nasce totalmente sem condições de sobrevivência, se não for pelo cuidado. Então isso nos torna abertos socialmente, gente do céu, marimbondo agora. Isso nos torna abertos socialmente para o cuidado, né? E para o afeto. Então, a nossa condição natural não é algo que nos torna egoístas, né? Necessariamente lutar pelos nossos desejos egoístas, mas a nossa condição natural é a condição de um ser histórico e aberto historicamente. Né? Então, e necessariamente intersubjetivo. A gente só se torna alguém, indivíduo, pela relação com o outro, pelo cuidado do outro. Tá? Então, isso é o reconhecimento afetivo. E a possibilidade de a gente conseguir começar numa relação muito intrincada com a cuidadora em geral, né, que é a mãe ou com quem faz esse papel,
faz com que a gente ainda não tenha essa diferenciação, então como se a gente vivesse numa simbiose, e o próprio processo de separação, né, de eu me tornar alguém, implica em que eu me reconheça como alguém e reconheça que quem cuida de mim também é alguém com direitos. Não os direitos formais, mas direitos de vida, de liberdade, de ser alguém. É como nós tentamos garantir esse nosso direito. Então é uma relação doída, né? É uma relação difícil para quem tem criança, sabe, para quem acompanha, né? É todo o sofrimento de uma criança para se afirmar e o sofrimento dos pais também para conseguir se afirmarem, né? Eu estou vivendo isso na prática. Mas essa ideia é extremamente importante porque ela cria um núcleo de reconhecimento que tem a ver com essa nossa condição biológica e histórica ao mesmo tempo. Tá? E é isso que ele chama de um reconhecimento afetivo, que a não ser em casos extremos de impossibilidade dessa criança ter vivido essa relação de reconhecimento, isso é coisa de meses de idade, né? A gente não teria isso. E uma vez que a gente criou esse núcleo de afeto, a gente tem uma experiência de reconhecimento que, quando somos desrespeitados, isso gera pelo menos um sentimento de injustiça, um sentimento de indignação. Então, o núcleo da dignidade não vem de uma questão racional abstrata, mas vem das relações mais básicas de sobrevivência e de constituição de si mesmo. Tá? Isso numa esfera muito fechada. Né? Como as famílias se relacionam, historicamente vão se construindo, nos grupos sociais nós criamos a solidariedade como uma possibilidade de reconhecimento numa escala mais ampla, e por fim isso ganha um aspecto universal e formal no direito. Né? Então o direito é uma das expressões, ou o direito jurídico, né? O direito positivo é uma das expressões, mas no dia a dia, no cotidiano, na solidariedade, na convivência, a gente teria essas expressões do reconhecimento ou do desrespeito, tal como nas outras relações. Tá? Então, para construir isso, essa base teórica, o Honneth vai o tempo inteiro usar a psicologia. A psicologia é a fonte ou referencial teórico mais forte para o Honneth em vários sentidos. É claro que ele tem outros, né? Hegel é a principal, mas diz ele que existem psicólogos e psicólogas que traduzem isso muito bem. Então, o primeiro deles é um psicólogo social que a gente estuda pouco, e a gente vai estudar aí mais adiante, que é o George Herbert Mead. Mas o Mead, vai dizer, ele fica muito num campo da psicologia social, e essa importância dessa escala afetiva não aparece muito no pensamento do Mead. E para isso ele recorre a uma psicanalista feminista chamada Jessica Benjamin, que desperta para o Honneth essa relação entre Hegel e a psicanálise das relações objetais, e a própria Jessica Benjamin já apontava para